Boa tarde a todos do Jornal Mais Bragança. Mais uma vez estamos aqui com uma candidata a deputada federal. Hoje estamos com a Elaine Terron, né, candidata do partido do PT, mas vou deixar que ela se apresente. Candidata, por favor, se apresente, pessoal. Boa tarde, eu sou a professora Elaine Terron, sou nascida em Bragança Paulista, sou formada pela FESB e também cursei gestão em políticas públicas pela Fundação São Paulo. Também cursei técnico de segurança do trabalho, estou me tornando especialista na área de proteção e defesa civil a nível nacional. Olha só, muito bacana. Então, candidata, para a gente já começar a série de perguntas aqui, para o pessoal conhecer mais sobre você, sobre seus princípios e ideologias, o que você pensa a respeito, sobre algumas perguntas que nós sempre pautamos aqui para os candidatos, deputados estaduais e federais também. Candidata, existe da sua parte alguma proposta para redução de gastos e salários absurdos que infelizmente a máquina pública acaba patrocinando atualmente? Claro, o que acontece? Nós temos algumas questões que, algumas elas estão trabalhando em cima do mandato, né? E algumas são mais a nível de governo. Por eu estar dentro do Partido dos Trabalhadores, eu tenho que defender o que nós construímos, que chamamos os programas de governo, que é apresentado junto ao partido. Então é impossível falar em governar esse Brasil sem considerar o interesse de toda a nação brasileira. Uma das coisas importantes que nós entendemos é que nós precisamos fazer um replanejamento de todas as ações dentro do governo e tornar mais ampla a questão da fiscalização. Por quê? Quando a gente fala em cortar gastos, nós também falamos em qualidade do atendimento às pessoas que estão vinculadas e precisam do atendimento desse serviço. Então, dentro desse planejamento estratégico, nós temos sim, dentro do programa de governo do PT, esse trabalho. Principalmente a questão do envolvimento junto às estatais, que elas são tão importantes quanto todo o universo que a gente está falando da questão da economia. Então, dentro do programa de governo, nós temos sim esse diagnóstico e enfrentamento junto a essa crise. Ok, candidata. E também, nós sabemos que hoje os políticos passam por uma situação de descrédito total aqui no Brasil, né? E como você pensa em reverter esse quadro e trazer uma liderança de qualidade aqui para o Brasil? Bom, primeiro para nós, como educadora, eu fico um pouco assustada hoje quando nós discutimos e as pessoas na rua dizem dessa questão do valor, do resgate das pessoas. E eu penso que no dia a dia, eu sou uma cidadã, você é um cidadão. E nós temos os valores, nós temos que ser íntegros. E essa integridade as pessoas cobram, mas a verdade é elas procuram, às vezes, elas fazem uma diferença de votos. Elas cobram da pessoa, cobram do candidato, mas a postura também delas no dia a dia deixa um pouco a desejar. Eu estou na vida pública, eu acho que desde muito pequena, desde 7, 8 anos, eu já questionava um pouco o que era o mandato, o que acontecia. Eu vivi um pouquinho o período da ditadura, eu não entendi o que era ditadura, mas eu via que eram umas coisas muito diferentes. Então, tudo aquilo me fortaleceu em dizer que a vida pública, ela exerce de você, e você como cidadão, você tem que ter integridade. E nas pequenas coisas, no seu dia a dia. Então, o fortalecimento da classe política se dá a partir dessa avaliação de cada um. E as pessoas devem conhecer o candidato, ele tem uma história, ele não chegou e foi candidato, ele tem uma história, ele construiu, ele tem um passado. Então isso é muito importante, fazer essa avaliação. Eu fico muito sossegada, fico muito assim tranquila em dizer para as pessoas assim na rua, olha, você fala que você é candidata, mas você não presta. Não, desculpa, eu sou íntegra. As minhas atitudes são íntegras, eu sou transparente e eu não tenho que ser jogada numa vala comum. Do mesmo jeito que eu respeito as pessoas. E eu acho que cabe a cada um mostrar o que é, o que faz e por que faz. Perfeito, candidata. E quais são as suas propostas para superar os graves problemas como a desigualdade social, a responsabilidade ambiental e também os vários preconceitos e violências que acontecem atualmente?
Bom, então o que que acontece? Para nós temos uma visão um pouco diferenciada, como um resgate de afirmação de direitos, devido a todos esses demandos que nós estamos enfrentando a partir da questão do congelamento dos gastos, que a emenda constitucional 95. Então nós vamos percebendo que nós estamos, em vez de caminhar, nós estamos retrocedendo. Então, o que que nós pensamos dentro dessa questão de qualificação do trabalho? Aí o PT, o partido, nós estruturamos em algumas questões. A questão da educação é fundamental, porque nós entendemos que nós temos que ter uma forte atuação na formação de educadores, com gestão pedagógica, na educação básica e a reformulação do ensino médio com uma expansão integral, com qualidade. Na questão da saúde, nós pensamos também na questão de reafirmarmos o compromisso em defesa do SUS. Todo esse financiamento progressivo na questão da saúde preventiva, do média e alta complexidade, que faz as cidades, às vezes, ter um pouco a mais carência. Então, nós temos que repensar essa parte. E nós reafirmamos a Seguridade Social Universal como direito democrático para todas, numa gestão integrada. Sem falar que, aí a gente vai entrar um pouquinho na questão também de segurança pública. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de imediato, fazer um trabalho e discutir um pouquinho sobre as taxas de homicídios no Brasil. Se nós percebemos as regiões, elas são diferenciadas e são muito altas. Então, isso é muito importante para nós vermos. E nós só vamos conseguir avaliar isso a partir do momento que nós fizermos uma política intersetorial e nós tivermos o envolvimento de todos os estados, dos municípios, numa política afirmativa de direitos. Porque nós vamos estar trabalhando com o jovem, nós vamos estar trabalhando dentro da questão social, de inclusão e desenvolvimento social, e nós vamos estar trabalhando também com o leque da saúde. E se nós abordarmos e conseguirmos trazer esses jovens, essas crianças para o positivo e mostrarmos que eles podem sonhar e eles vão conquistar, nós não vamos precisar em fazer o enfrentamento com armas. Mas em alguns casos, sim, são importantes nós olharmos que nem tudo é esse sonho. Nós vamos ter que fazer um enfrentamento muito grande com a questão dos tráficos de drogas, mas é uma questão mais da polícia mesmo, que é o objetivo dela, com a valorização e empregando novas tecnologias para fortalecer esse enfrentamento. E da parte ambiental, que foi feita na pergunta, candidata? Ah, é verdade. O que acontece? Eu trabalho na área de gestão de risco, então o que acontece? A gestão de risco, ela tá vinculada em duas fases. Tanto a questão da prevenção, a resposta e a recuperação. E nós temos no Brasil ainda uma política nacional que ela não está tão desenvolvida como ela deveria estar. O que nós temos? Nós temos hoje algumas questões nacionais que os nossos recursos hídricos, as nossas terras, o desmatamento, ela está acontecendo de uma maneira que nós estamos cada vez mais causando danos à questão das mudanças climáticas, que isso responde de acordo com as questões das chuvas intensas, o calor intenso, essas ondas de calor, que acaba afetando o ser humano. O que nós entendemos? Que se nós não buscarmos a sustentabilidade, a consciência ambiental, o compromisso tanto do governo federal, do estado e dos municípios em se apoiarem em políticas afirmativas e sendo as punitivas que sejam sempre de recuperação. E o monitoramento com grande fiscalização, nós ainda vamos ter muitos danos, como nós percebemos em todo o Brasil. Ok. E, candidata, a próxima pergunta é uma pergunta que, infelizmente, está ocorrendo muito aqui no Brasil, que é sobre a corrupção. Como você se posiciona aos recentes escândalos de corrupção no cenário nacional e o que o seu partido tem como combater este crime nesse sentido? Bom, o Partido dos Trabalhadores foi o que mais investiu dentro da nível federal na questão de fortalecimento das denúncias e fortalecer tanto a Polícia Federal, o Ministério Público, para que hajam de maneira eficiente
na questão do combate à corrupção. Então, o que acontece? Enquanto outros partidos, os outros governos faziam de conta, não, o PT deixou o Ministério da Justiça, a Polícia Federal fazer o seu trabalho. Nós vamos fortalecer isso. E nós devemos fortalecer. Só que nós queremos o peso igual. A medida da justiça, ela deve ser igualitária, independente de quem seja. Porque nós estamos vendo alguns escândalos, nós estamos vendo acontecer, porém a população não tem acesso dos processos, das questões que estão acontecendo de fato. E acaba se vinculando as informações perante só uma mídia comunicativa. E isso acaba criando também uma questão de revolta. Então, o que acontece? Para nós, o Partido dos Trabalhadores, existe muitas questões que precisam ser transparentes. Nós vamos continuar fazendo enfrentamento, só que a responsabilidade das pessoas que estão investigando, estão colocando essas questões, elas devem ser cobradas também. Perfeito. E candidata, quem está financiando a sua campanha? Olha, eu estou fazendo, mas primeiro que eu não, no momento, até março, abril, a gente tinha uma proposta de fortalecer os programas de governo do PT e ajudar a construir os programas a nível nacional, a nível de estado, fazer esse debate, construir as agendas positivas a partir das experiências dentro dos municípios e do estado. O convite surgiu pelo diretório estadual, a partir do nosso candidato a governador Marinho, depois de uma conversa quando eu fazia parte das agendas, né, da região metropolitana com o prefeito Haddad, e isso foi fortalecendo para sair essa candidatura. A minha candidatura, ela está sendo financiada pelo Fundo Especial de Campanha, que foi destinado a partir da reforma política. Então, assim, até o momento, a minha campanha é essa, com esse recurso que dá 95 mil reais. Ok, candidata. E como você avalia o posicionamento das mulheres na política de hoje? Olha, eu vejo assim, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma militância feminina muito grande. E nós temos, assim, a ousadia de querer fazer acontecer. Eu estou percebendo que em outros partidos também está acontecendo isso. Então, a mulher tem que se colocar. Ela não pode ficar sujeita à história, ser coordenadora da base. Ela é sempre procurada para fazer algum trabalho de ajudar ou fortalecer. E nós temos muitas pessoas, muitas mulheres que têm muitos objetivos, têm formação, têm qualificação, têm a ousadia para fazer acontecer. Então não existe aquela questão, ela é mulher, ela é mais fraca, ela não pode fazer. Não, todo mundo pode, não só a mulher, a mulher pode, o homem pode, a juventude pode. Basta você se colocar para fazer essa transformação. E eu espero ter mais mulheres, eu espero ainda que não sejam só cotas, que as mulheres venham para a disputa, que tenham o mesmo valor de financiamento e que elas venham e façam pelo menos 50% das câmaras. Imagina que delícia nós termos uma visão diferenciada das cidades do estado e a nível federal sendo uma representatividade maior, né? Porque hoje ainda a gente percebe que boa parte dos partidos eles trabalham com a questão da cota e isso enfraquece e tira a mulher também da disputa. Ok, candidata. E essa pergunta que nós queremos fazer é algo bem focado para a parte do interior, né? Para a parte daqui da região Bragantina. Quais são os seus planos e propostas, caso seja eleita, e se o interior, principalmente, pode esperar um investimento e atenção da candidata, e quando se trata também da região Bragantina, a saúde, a educação e também as rodovias precisam de uma melhoria à parte. Qual que é a sua visão sobre isso, candidata, e suas propostas? Olha, uma experiência muito importante que nós fizemos dentro do PT e vários municípios e regiões estão fazendo são um fortalecimento a partir dos conselhos.
né? Você faz os conselhos, os consórcios dos municípios e você começa a fazer uma articulação a partir daí. Por quê? Se você perceber, o consórcio, os problemas de outros municípios acabam se afetando. Por exemplo, nós temos aqui Atibaia, Mairiporã, Atibaia, Bragança, aí as pessoas passam para ir para o circuito das águas. Então, quando nós fortalecemos esse diálogo entre as cidades, nós vamos discutir que o investimento seja feito de uma maneira regional e que resolvam toda essa questão de, por exemplo, nós vamos dizer que nos finais de semana nós temos um problema muito grande porque as cidades da região do Circuito das Águas, elas recebem uma população e elas acabam passando por Bragança. Bragança acaba sendo afetada, certo? Então, o que que acontece? A questão da saúde, tudo, se nós fortalecemos a questão desses consórcios e fortalecemos os prefeitos para que eles façam investimento regionais e que isso se transforme numa política pública em fortalecimento da população, todos os municípios vão estar ganhando. Porque não dá para nós pensarmos só um município. Quando você pensa a excelência de um município de saúde, você acaba atraindo outros municípios para serem atendidos. É errado? Não, a pessoa precisa de saúde. Mas quando nós pensarmos que o todo, o coletivo da região, ele é o mais importante e pode focar, isso vai fazer a diferença. O que nós pensamos também? Para promover o desenvolvimento, nós precisamos gerar emprego na região. É uma região que nós temos uma juventude, que ela está aí aguardando vagas, essas vagas sempre são temporárias, então nós temos que investir nessa questão de desenvolvimento regional econômico. Nós temos também uma outra questão que é muito importante, que tanto o Circuito das Águas, a região Bragantina, nós trabalhamos com a questão de ser fornecedores de água. Isso é importante, nós temos que pensar como que nós vamos trabalhar esse desenvolvimento. Nós temos nas cidades de Minas, aqui, Extrema, Camanducaia, alguns projetos que incentivam as nascentes, tem um recurso que é repassado aos proprietários para que continue fazendo essa preservação. E a nossa região, provavelmente também nós vamos ter que começar a pensar nisso. Ah, mas a água não vai. Não, nós estamos pensando na sociedade, nós estamos pensando no ser humano, nós estamos valorizando a vida. Então, são coisas que nós precisamos desenvolver. E isso num diálogo com pessoas comprometidas dentro dos governos municipais, o apoio do governo do Estado e mais a nível de governo federal, nós vamos conseguir ter uma saída estratégica que todos vão ganhar, principalmente na questão ambiental e na questão de preservação da vida e meio ambiente. E, candidata, qual que é o seu ver na questão da segurança também aqui da região? Olha, os índices de segurança aqui da região ainda, quando eu trabalhei na área de Franco da Rocha, então eu mexia com a região metropolitana, né? É bem assustador. Porém, o que nós precisamos fazer? É fortalecer o que nós entendemos dentro do PT nesse debate de segurança pública, que nós precisamos fortalecer a justiça e principalmente a questão da polícia científica, de chegarmos mais rápidos na questão de quem fez, por que fez, e tornar o Poder Judiciário com qualidade, com excelência também. Porque você pega, às vezes, um processo, leva 2, 3, 4 anos. Como nós vamos resolver isso? A partir de investimento dentro dessas áreas para que surjam novas qualidades e que isso tenha resposta mais imediata à população. Perfeito, candidata. A gente vai deixar um espaço aberto, né? Como todos aqui que a gente conversa, que a gente entrevista, até para vocês conhecerem um pouco mais os deputados, deputado federal, a estadual, né, um pouquinho mais a propostas deles, a gente sempre deixa no final em aberto, para eles falarem um pouquinho do que eles quiserem, não somente nessa questão das perguntas, tá bom? Então, candidata, gostaria que você ficasse à vontade agora para falar, desse suas considerações finais e faça um pouquinho dos seus projetos e propostas, além do que a senhora já falou. Bom, eu acho que
quando eu me coloquei para candidata, eu comecei a fazer, sempre faço essa avaliação, o Brasil que eu quero. Como nós vamos reconstruir a partir de todos esses desafios onde nós temos hoje uma desvalorização da classe trabalhadora, a desvalorização do ser humano, a questão ambiental. Então, algumas propostas são importantes e que nós entendemos como legado. O legado onde nós vamos fazer com que se tornem de fato exercido dentro da sociedade. Primeiro, nós precisamos revogar todas as questões, todas essas medidas arbitrárias do governo Temer, que ela desvaloriza tanto a questão da classe trabalhadora, a questão ambiental, e vai só estar gerando cada vez mais a questão do desemprego e a exclusão social. Nós defendemos dentro do partido de imediato a questão de buscar novas vagas de emprego, defender as universidades federais, os cursos Pronatecs, fazer investimento em tecnologias que vão fortalecer dentro dessa visão sistêmica que é um governo do Estado, o governo federal, o governo do Estado e o governo municipal, criando dentro dessas novas tecnologias uma melhor implantação. De imediato também a revogação da PL 6299, que autoriza o uso de agrotóxico, que isso acaba assim, sendo um grande risco à vida da população. As políticas de prevenção e preservação da questão do meio ambiente, e nós queremos a água e a terra como patrimônio de todos. Educação com qualidade, o trabalho e gestão de renda, promover políticas públicas que fortaleçam também a questão de mulheres, no empoderamento das mulheres e construir mais casas de abrigo. Enfrentar a violência, o estupro, como um desafio e nós cada dia mais incentivarmos a população a denunciarmos e que os poderes tenham maneiras de fazer enfrentamentos e auxiliar e não julgar a mulher. Que nós percebemos que ainda a violência contra a mulher, ela ainda está escondida dentro dos banheiros, dentro do choro da mulher. E não é esse o Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil com igualdade, com respeito e com o direito de todos. Uma outra pauta que é muito importante para nós é a diversidade e cidadania. O diálogo com esses movimentos é muito importante. E nós entendemos que, independente do gênero, as pessoas têm que ser felizes, têm que ter acesso e têm que buscar o que elas almejam, que é a felicidade e ser um cidadão, uma cidadã com respeito. A questão dos investimentos dentro de infraestrutura, resgatar o programa Minha Casa Minha Vida, colocar em torno dessas mais de 8.000 obras paradas, que vão gerar emprego também. E também a questão que me causa muita experiência em ver que nós precisamos fazer a eliminação de risco ou mitigação. Quando nós estamos no período de chuva, infelizmente, o número de óbitos aumentam porque as pessoas moram em locais que a ameaça é muito grande. E nós somos responsáveis por isso. O governo é responsável por essa parte. A questão que nós queremos muito e imediata também é uma justiça fiscal, que nós vamos defender a reforma tributária. É uma pauta muito estratégica dentro do programa de governo do PT, em que nós temos essa responsabilidade em fazer a diferença. Estou como candidata da região Bragantina, sou candidata aqui de Bragança, gostaria muito de poder estar eleita no dia 8 de outubro, e fazer a diferença dentro das questões que a classe trabalhadora precisa. Eu quero agradecer à Rádio AM pelo convite, foi o primeiro convite que eu recebi, mesmo sendo candidata de Bragança. Então isso me faz assim acreditar que nós podemos fazer a diferença e nós vamos fazer a diferença para um Brasil que queremos. É que o Jornal Mais Bragança, ele abriu, né, esse espaço para os candidatos daqui da região poderem falar um pouquinho das propostas, como nós sempre refrisamos, né, em cada entrevista, sobre isso, porque muitas das vezes a própria população de Bragança não sabe
que tem um candidato daqui mesmo da região, daqui mesmo da cidade. Então, por isso, o Mais Bragança abriu esse espaço. Quer mandar um abraço mais para alguém, candidata? Eu quero agradecer a toda a cidade que me acolhe com carinho muito grande. Quero agradecer a minha família, aos amigos e a região inteira, né? Porque quando você é candidata, você acaba andando na região inteira. Eu já sou meio assim de andar, de passear, ter amigos e estar próximo. E nesse momento de fortalecimento, de diálogo, eu quero agradecer muito. A acolhida está sendo gostosa, os debates estão sendo esse diálogo acolhedor, mesmo às vezes quando as pessoas discordam de algumas posturas, mas o respeito é muito bom. E o que torna a política agradável é essa construção, esse respeito entre as pessoas, porque a cada um é dado algo, né? E cada um tem a sua maneira de entender e de pensar na questão política. Então, para mim fica a gratidão e o respeito às pessoas que me acolhem e participam desse diálogo, dessa construção. Eu não estou só ouvindo a população, eu estou aprendendo também, porque o ser humano ele está num processo sempre de aprendizado, então eu uso isso como aprendizado também. Perfeito. É como eu mesmo disse, né? Sempre tenha respeito, independente como a pessoa vê o seu partido ou como você vê o partido do outro, sempre tenha respeito um com os outros, sem ficar com brigas, discussões necessárias, tá bom? É tudo para um Brasil melhor, então sem brigas, sem discussões, tá ok? Vamos ficando por aqui, entrevista aqui com Helene Terron, candidata do PT, que ela é deputada federal. Quer deixar o seu número aqui, candidata? Eu quero, lógico, né? Então, domingo é um momento muito especial para todos nós. Nós vamos tomar a decisão democrática de eleger os nossos representantes. Lembrando que você dá a ele o direito de decidir a sua vida. Nós, do Partido dos Trabalhadores, apresentamos os nossos candidatos, deputados federais. Aqui eu apresento como professora Helene Terron, número 1355, confirma. Nós temos nossos candidatos a deputados estaduais também. Nós temos o nosso governador Luiz Marinho 13. Para o Senado nós temos 2 votos. E nós apresentamos o querido Eduardo Suplicy e o Gilmar Tato. E para presidente o Haddad com a Manuela. Perfeito, candidato. Então ficamos por aqui. A próxima entrevista será com outro candidato, que vamos também, quem acompanha o Jornal Mais Bragança, vamos soltar aí no ar também o próximo candidato, tá bom? Então até amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com mais novidades para vocês. Um forte abraço e até mais.